Gálatas, vamos estudar o último capítulo, capítulo 6. Em seguida nós vamos adiante, seguindo a ordem desses livros, vamos para o livro de Efésios. Semana que vem será o livro de Efésios. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo, 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 não há outro como Tu, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Não há outro, Pai, igual a Ti. Não há outro digno, Pai, de ser adorado, reverenciado, a quem tenhamos a dobrar nossos joelhos, Pai. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos reunidos novamente. Obrigado pelo Teu amor e misericórdia, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja aqui ministrando os nossos corações, que o Espírito Santo esteja a ministrar os nossos corações, o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai. Abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, só possa estar instruindo, abrindo a sua mente, capacitando a entender, a aprender mais de Ti nesse momento, Pai. Ó Deus amado, Pai querido, que estejamos com corações aptos a receber e mentes tranquilas para receber também a Tua mensagem, Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, então vamos lá, né? Gálatas 6, versículo 1. Diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então nós cristãos temos a obrigação de nos apoiar, né? Um cristão tem que apoiar o outro. Ninguém é independente que não precise de ajuda, e ninguém também está isento da obrigação de ter aquela atenção com o irmão, de ajudar o irmão. Ninguém está isento disso, tá? Se um irmão pecar, nós, como cristãos espirituais, temos que auxiliá-lo, ajudá-lo a ser restaurado, certo? E entendendo que como ele caiu, eu também posso cair. Eu tenho que me colocar no lugar do irmão, tá? Como ele caiu, ele foi tentado e caiu, eu também posso ser tentado e cair. Não é mesmo o erro dele ou outro. Então tem que olhar para ele, ajudá-lo com um olhar de amor, de carinho, zelo, tá? E tendo isso, tendo essa prática, eu estou cumprindo a lei de Cristo. E o que fala a lei de Cristo? Cristo falou que a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo a ti mesmo. Toda a lei se resume nisso. Então estou cumprindo a lei de Cristo. Estou demonstrando amor ao próximo. Estou praticando o amor. Isso é cumprir a lei de Cristo. Tá? E isso sempre você tendo em vista em ter um coração amoroso e humilde. E não se achar superior espiritualmente a ninguém. Eu sou espiritual, vou lá ajudar o irmão. Não. É sempre com mansidão, com humildade. Um coração humilde, um coração amoroso, ele deseja o quê? A restauração do irmão, e não vanglória, se vangloriar, mas sim a restauração do irmão. Amém? Vamos adiante. O versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Ou seja, quando fazemos o nosso melhor, seja no aspecto humano, né, secular ou espiritual, a tendência é ficarmos satisfeitos com o resultado e não temos necessidade de comparação, certo? Porque você está fazendo o seu melhor, você está preocupado consigo mesmo. Aquelas pessoas que se preocupam muito em comparar, é porque elas não estão fazendo o suficiente, não se esforçam e procuram se satisfazer como? Pegando uma outra pessoa e fazendo parâmetro para ela. Eu estou melhor que fulano, eu estou melhor que aquele irmão, eu estou melhor no meu trabalho que Ciclano, Beltrano, porque eu faço mais. Ou eu
faço isso aqui melhor. Mas você não está procurando ser o melhor. Então, há necessidade de se comparar com as demais pessoas para poder buscar uma satisfação. Quando você devia se preocupar é com você mesmo, com a sua própria atuação, né? Então, a gente deve dar atenção a nós mesmos, no nosso proceder, no nosso agir, certo? Seja em que âmbito for, para que a gente possa se alegrar conosco mesmo. Nós vamos nos alegrar com o resultado das nossas ações, certo? A gente vai se alegrar com o nosso crescimento, essa palavra que eu estou buscando. A gente vai se alegrar com o nosso crescimento e não com o fracasso dos outros. Quem faz comparação é isso. Ele está buscando se satisfazer com o fracasso dos outros e não está preocupado com o crescimento próprio. Ele está estagnado, na verdade. Essa é a questão. E sabendo que diante de Deus, cada um vai se apresentar com a sua carga, sua carga de responsabilidades. Ninguém vai ser comparado a ninguém diante de Deus. Jesus não vai fazer comparação de ninguém. Deus não faz comparação. Ele vê você individualmente. Então nós temos que entender que nós temos que olhar para nós mesmos e crescermos individualmente e não comparando com o próximo. Certo? Vamos para o 6. E o que é instruído na palavra reparte todos os seus bens com aquele que o instrui. É fácil a gente se acostumar com a presença de nossa liderança, com o zelo da nossa liderança, né? E esquecermos totalmente das necessidades físicas, das necessidades emocionais e espirituais do nosso líder. Certo? Então nós temos, aqui, Paulo falando, nós temos que cuidar dos nossos líderes. Temos que cuidar da nossa liderança. Somos responsáveis em auxiliar os nossos líderes. Certo? Isso é um princípio de honraria. Então nós temos que cuidar das coisas comuns, das coisas normais, no que diz respeito à necessidade física. Quando eu falo isso, não quer dizer que a pessoa, por exemplo, um pastor, ele tem que receber um salário exorbitante dentro de uma igreja, ficar rico, como acontece. Mas é um princípio de honraria que ele receba, que ele tenha suas necessidades cobertas, né? Que venha a ser ajudado nessa situação. Tá? Aquele que instrui, o pastor que instrui mesmo. Estou falando desse. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador, ou seja, o que trabalha. Aquele pastor que cuida do rebanho. Que tira o carrapatinho, cuida dele, dá água, dá comida, está sempre atento, está guiando o rebanho. Aquela ovelha que está mais afastadinha, ele vem, traz de volta para o rebanho, está trabalhando. Esse trabalhador é digno do salário. Não é igual os pastores que eles são relapsos com o rebanho está com sede, e aí não dá água para esse rebanho. Tem a ovelha se afastando do rebanho, ele não está esquentando a cabeça, está tudo disperso, ele não está esquentando. Só está preocupado em quê? Em tosquear. Só está preocupado em tirar a lã da ovelha. Não é nesse caso. Mas nós temos que ter cuidado dos nossos líderes. Na parte física, né? Isso cobre a financeira. Na parte emocional, porque o líder, ele não é um super-homem, não é um super crente, ele é um ser humano como qualquer um. Tem problemas emocionais, tem perdas, tem dificuldades, né? E também temos que amparar no lado espiritual, como? Com orações. Amém? Orando sempre por eles. Isso é amparar no lado espiritual. Então nós temos necessidade de estarmos cuidando dos nossos líderes. Vamos para o 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção.
mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Os outros podem até não perceber a nossa negligência em relação ao próximo ou à nossa vida espiritual, mas não passa despercebido para Deus. E Deus vai dar a ceifa e vai nos trazer a colheita de acordo com o que a gente planta. Se eu começar a plantar para satisfazer os meus desejos, meus próprios desejos, a colheita vai ser de quê? De tristeza, vai ser colheita de pecado. Agora, se eu começo a plantar para agradar a Deus, com certeza eu vou colher a alegria, eu vou colher a vida eterna. Esse vai ser o fruto, o produto que eu vou colher. O produto da minha colheita. Minha colheita vai ser farta. Não vai ser uma colheita escassa se eu começar a plantar, preocupado com os meus desejos carnais. Vamos adiante para o 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, Paulo está incentivando os Gálatas aqui a continuarem a fazer o bem. Porque eles estavam sendo bondosos, mas esperavam algo em troca. Então, eles dizem que, da mesma forma que quem planta, não colhe na hora que planta, ele aguarda o tempo da colheita. Da mesma forma, quem planta, quem faz o bem, o galardão é certo. Mas não é para agora. Ele vai vir no tempo determinado, no tempo certo. Então ele fala, não desistam, continuam a fazer o bem. O galardão é certo. Então, enquanto pudermos, devemos fazer todo o bem possível para todos que nós possamos alcançar. Para todos. Tendo como alvo, né, especial do nosso amor, do nosso zelo, os irmãos da fé. Vamos adiante. O 11 diz, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Paulo pode ter escrito essa epístola inteira, ou só a partir desse ponto aqui. Ele pode ter pego e começou a escrever. Porque é comum também Paulo ditar para alguém que escreveria, alguém que estava escrevendo, e ele ditando suas palavras. Mas aqui está dizendo, olha qual grande letras eu estou escrevendo você. Ou seja, ele escreveu. Agora eu não sei se a gente não tem certeza se ele escreveu a epístola toda ou só a partir desse ponto. Devido, né, ao que muitos sugerem que ele tinha um problema de visão. Então ele pode ter escrito só a partir desse ponto aqui. Mas seja como for, ele enfatiza que o que escrevia de próprio punho, com letras grandes, que podiam ser para mostrar qual grande era o erro dos judaizantes, que estavam querendo implantar no meio deles, ou também está mostrando ali a sua dificuldade na visão. Ou seja, eu estou com dificuldade aqui, mas estou escrevendo para vocês. De uma forma ou de outra, ele está demonstrando todo o zelo que ele tem pelos Gálatas. Seja por causa da dificuldade da visão, ou para mostrar como estava errado aquilo que estava sendo ensinado. Isso tudo, de uma forma ou de outra, ele está mostrando o zelo, o amor que ele tinha pelos Gálatas. Então, olha aqui, gente, eu estou aqui preocupado com vocês. Olha só como eu estou preocupado. Olha só como eu tenho zelo por vocês. Eu estou preocupado com vocês. Existe amor entre nós. É isso que ele está falando. Vamos adiante agora, vamos para o versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então os judaizantes, eles queriam impor circuncisão aos Gálatas, certo? Como a gente já falou várias vezes. Ou seja, ele está adicionando esforço humano. Tá? Ele está adicionando ritualismo. Não era feito com sinceridade. Ele não está preocupado com o crescimento espiritual dos Gálatas, com eles estarem seguindo o evangelho de forma acertada. Isso não tinha sinceridade.
E, na verdade, pelo esforço humano, ele estava fugindo da mensagem da cruz, que representa o quê? A condenação da carne e de todo o esforço para obter o favor de Deus. Ela significa morte para a natureza carnal. É isso que a mensagem da cruz significa. Separa de tudo que é mal, porque a mensagem da cruz vem do Espírito Santo, então não tem nada de mal que possa estar relacionado. Então, essa mensagem é contra tudo que eles estavam praticando, porque eles não tinham intenções boas. A intenção era amar. Não estava preocupado com os gados, eles estavam preocupados com eles mesmos quando faziam isso. Então eles procuravam deturpar a mensagem da cruz. Por isso que era escândalo para eles. Então por isso que eles não queriam, eles estavam se sentindo perseguidos por causa da mensagem da cruz, que apontava para o erro. Eles mesmos não guardavam a lei. Eles mesmos não guardavam toda a lei. Mas queriam se gabar de terem colocado a marca, o sinal da circuncisão nos gados. E dessa forma estarem agariando uma lista de seguidores para eles. É isso que eles estavam querendo. Se gabarem nós colocamos todos eles para ficarem se circuncidarem. E eles iam acabar seguindo as ideias deles. Ou seja, era pura vaidade. Não tinha nenhuma intenção de amor, não tinha nenhum zelo. A questão era pura vaidade. Vamos lá para o 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, Paulo não se gloriava na carne, e sim na cruz de Cristo. Na cruz onde o mundo morreu para Paulo e Paulo morreu para o mundo. Quando a pessoa se converte, amados, o mundo dá Deus para ela. E vice-versa. Essa pessoa também dá Deus para o mundo. Porque, na verdade, toda atração que o mundo tem, ela se esvai para a pessoa, porque a pessoa achou alguém que a satisfaz plenamente. Esse alguém é Jesus Cristo. Então, toda atração, todos os encantos que o mundo tinha, se vão. Porque agora a pessoa é preenchida verdadeiramente. Não é assim? Quando você conhece Jesus Cristo, você vê o tempo que eu perdi. Todo o tempo que eu perdi. A vontade nossa era ter aceitado antes. Era ter mudado nossas vidas antes. Mas Deus tem o tempo certo para tudo, né? O tempo de Deus. Vamos adiante no versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Paulo está dizendo aqui que tanto a circuncisão como a incircuncisão não valem nada. Ou nem o ritualismo, nem a falta dele. A pessoa pode ser muito ritualista e de outra achar que não tem que ter ritual nenhum. E ele inclui todos aqueles que reconheceram seus pecados e pediram perdão, foram perdoados e receberam uma nova vida nele. Todos também são incluídos junto com Jesus. E essa vida de santidade não é conseguida por guardar rituais, tá? Mas por ceder a Jesus Cristo. Essa vida espiritual, essa vida de santidade é conseguida por ceder a Cristo, permitindo que Ele viva através de nós a vida dele. Como fala Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É permitir que Cristo viva a sua vida através de nós. Então, a nova criatura, essa nova criação, não é um melhoramento da velha criatura, da velha criação. Não é um melhoramento, nem uma adição a ela. É algo totalmente diferente, é algo novo. Você é nova criatura, não é a velha criatura com alguma coisa mais que melhora ela. É uma nova criatura, uma nova criação. É isso que agrada a Deus, né? Isso que tem valor para Deus. Amém? Vamos para o 17, que nos diz assim. 17 diz: desde agora
ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Os escravos da antiguidade, eles tinham no corpo a marca do dono. Trazia a marca do dono no corpo. E Paulo está dizendo aqui, ele trazia as marcas do seu novo dono. Que essas marcas com certeza eram cicatrizes que ele recebeu durante as perseguições dele, nas vezes que ele foi preso, né? Sofreu ali maus tratos, ele trazia essas marcas. E está falando assim, olha, não me pede para ser devolvido para o meu antigo dono. Não me pede porque, de qual tinha a marca da circuncisão, que é a qual eu era escravo. Eu era escravo quando estava sob a lei. Eu estava embaixo da lei, eu era escravo da circuncisão. Tem essa marca no corpo, não me manda de volta para esse dono, não. Que eu agora sirva a outro Senhor. Tenho marcas no corpo de outro Senhor. Tá? O meu novo Senhor é Jesus Cristo. E esse aqui eu sirvo voluntariamente. Não me levo de volta para aquele. Agora eu estou nesse, é esse o meu Senhor. Aqui eu sou escravo de forma voluntária. É o meu Senhor. E a gente vê aqui, é interessante que no final ele usa a palavra que norteia toda a epístola. É a palavra que caracteriza toda essa carta aos Gálatas, que é graça. Graça e não a lei. Ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. E enfatiza novamente a graça. Então eles tinham que abandonar tudo que fosse lei. Eles viviam, era pela graça. Amém? Nada é conseguido através do esforço humano. Ao homem cabe reconhecer os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Mas nada de esforço humano, porque a partir disso é o agir do Espírito Santo que nos capacita a melhorarmos e a crescermos espiritualmente e nos tornarmos cristãos de excelência, para a honra e glória do nome de Jesus. Que ele cresça e nós diminuamos a cada dia. Amém? Então, amados, terminamos aqui o livro de Gálatas. Semana que vem começaremos o livro de Efésios, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, ó Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, por tudo que foi realizado aqui. Obrigado pelo teu amor, tua misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso. Não há outro como tu. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada lar representado por cada um que está ouvindo essa mensagem, ouvindo esse estudo, Pai. Nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana tranquila, Pai, de vida em Tua presença. Que possamos caminhar por Tuas veredas e sermos agradáveis a Ti a cada dia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. A paz do Senhor esteja com todos. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu tempo.